Olá pessoal, tudo bem? Já peço desculpas por conta do vento, caso atrapalhe a gravação, tá? Eu tô gravando esse vídeo porque nos últimos dias muitas pessoas me perguntaram coisas da transferência interna da Poli. Por quê? Teve até a terceira chamada da FUVEST recentemente, né? E muita gente entrou na engenharia que não era nem a primeira opção, nem a segunda opção, ou seja, já entra com a mentalidade de transferir, né? Então vamos tentar aqui fazer um esquema de FAQ, né? Responder algumas perguntas para vocês de uma maneira bem pontual, sem muita firula aqui, tá bom? Então eu tô aqui com a minha colinha, acho que tem 12 perguntas, vamos tentar responder aqui para vocês, tá? Primeira pergunta, o que é a transferência interna? A transferência interna é um processo seletivo da Poli, né? Cujo propósito é rearranjar os alunos nas engenharias da Poli, tá bom? Segunda pergunta, quem que pode fazer a transferência interna? Qualquer aluno de qualquer engenharia da Poli a partir do segundo ano. Ou seja, você tem que estar pelo menos um ano na Poli para aí sim poder fazer a transferência interna, poder participar desse processo, tá? Se você que está vendo esse vídeo é aluno, por exemplo, de São Carlos, ou é aluno de Lorena, ou então, sei lá, matemática, física, enfim, e tem vontade de transferir para a Poli, aí é a transferência externa, tá? Eu já fiz vídeo sobre isso, vocês colocarem no canal transferência externa, vocês encontram um vídeo explicando esse processo. Próxima pergunta, qual que é o critério de seleção da transferência interna? O critério é a média ponderada das disciplinas do biênio, ou seja, disciplinas comuns para todas as engenharias. Por exemplo, cálculo, física, mecânica, álgebra linear e por aí vai, né? Média ponderada porque as disciplinas elas têm um número de créditos diferentes, né? E o peso aí é esse número de créditos, tá? Próxima pergunta, quantas vagas são? Então, o número de vagas não é fixo, tá? Eu cheguei a fazer uma tabela, tabelando, né, quantas pessoas transferiram nos últimos processos de transferência interna da Poli. Inclusive vocês encontram essa tabela na Linktree do canal, tá? Mas assim, na tabela são as pessoas que transferiram. Pode ter mais vagas do que pessoas transferiram? Pode. Como é que aparecem essas vagas? Aparecem inicialmente de pessoas que desistiram do curso, né? Então deixam um buraco lá, uma vaga no curso. E o processo de transferência ele é um processo interativo. Como assim? Digamos, por exemplo, que a pessoa era da civil e transferiu para mecânica. Logo, a civil abriu uma vaga, que outra pessoa pode pegar no mesmo processo, tá? Então, assim, número de vagas não existe publicamente divulgado qual é o número de vagas devido a essa questão interativa, tá? Do processo. Quarta pergunta, essa apareceu bastante. Posso ir para qualquer engenharia? Sim. Você pode, a partir de qualquer engenharia da Poli, transferir para qualquer outra engenharia da Poli, tá? Sem problemas. Mas, e eu vou retomar isso daqui a pouco, a única exceção, entre aspas, é a engenharia de computação. Por quê? Porque a engenharia de computação é uma engenharia bastante querida, bastante concorrida. Então, assim, o pessoal realmente luta pelas vagas na engenharia de computação. E, infelizmente, os alunos de engenharia elétrica têm prioridade para transferir para engenharia de computação. Ou seja, depois que todo mundo da elétrica transferir, caso ainda sobre alguma vaga, né? Se você é aluno de outra engenharia, aí sim você pode tentar concorrer por essa vaga que sobrou, né? Então tem esse problema aí, né? Que a elétrica tem prioridade no caso específico da engenharia da computação. Das outras engenharias vocês não precisam se preocupar com isso. Próxima pergunta. Entro no segundo ano? Como assim entro no segundo ano, né? Bem, se você pode prestar pela primeira vez o processo de transferência interna ao término do seu primeiro ano, né? Após você acabar o seu primeiro ano, quer dizer que quando você muda de engenharia, você já entra nessa engenharia no segundo ano? Mais ou menos. Você entra, sim, no segundo ano, mas assim, as disciplinas que você fez na sua engenharia original e que são iguais na sua engenharia de destino, por exemplo, disciplinas do biênio, você não tem que refazer. Se você já fez, por exemplo, cálculo 1, cálculo 2, você não vai ter que fazer de novo cálculo 1, cálculo 2. Mas existem algumas disciplinas do primeiro ano da sua engenharia de destino que você ainda não fez. Então você vai ter que fazer elas em algum momento. Que momento é esse? O momento que vocês acharem mais adequado, que vocês conseguirem, né, colocar na grade de vocês. E eu já puxo, né, para a próxima pergunta. Nossa, deu um pigarro aqui agora. Que é, e as matérias que eu fico devendo, né? E essas matérias do primeiro ano que eu não cumpri, né? Bem, vocês podem cumprir o quanto antes, então já transfiro, já tenta puxar essas matérias já,
ou vocês podem ir levando com a barriga, assim, de certa forma, desde que essas matérias do primeiro ano que você está devendo não são requisito para outras matérias mais para frente, tá? Porque senão vocês vão fazer um efeito bola de neve, né? Na dúvida, o quanto antes vocês conseguirem cumprir essas matérias que vocês estão devendo, por exemplo, já no segundo ano, melhor, tá? Quinta pergunta. Eu atraso a formação se eu fizer transferência interna? A resposta é depende. Depende o quê? Se você transfere já no primeiro ano, são poucas as matérias que você vai dever. Então é muito fácil de você cumprir elas. Agora sim, e se você transferir, por exemplo, no final do segundo ano? Ou então no final do terceiro ano? Não sei se alguém faz isso. Nossa, você está devendo um monte de coisa. Então assim, você não vai conseguir se formar em 5 anos. Mas se você transferir o mais cedo possível, ou seja, no final do primeiro ano, é totalmente razoável. Eu conheço inclusive várias pessoas que conseguiram se formar em 5 anos, porque assim, as matérias que você fica devendo são muito poucas, tá? Então assim, é bem razoável mesmo. Oitava pergunta, oitava não, porque eu já errei aqui, ó, enfim. Posso transferir mais do que uma vez? Sim, você pode. Então, digamos que você mudou de engenharia. Você era, sei lá, da civil, você foi para mecânica. Aí você chegou na mecânica, nossa, não era o que eu queria. Será que eu posso para mecatrônica? Pode, você pode transferir mais uma vez. Qual que é o problema? Quem já foi beneficiado com algum processo de transferência, seja interna ou seja externa, cai na prioridade. Ou seja, se você já foi para mecânica, para você conseguir agora mecatrônica, você tem que esperar todo mundo que quer mecatrônica, que nunca fez transferência, conseguir, para aí sim o que sobrar você poder pegar, tá? Infelizmente é isso que acontece. E aí a gente já emenda com a próxima pergunta, que é o seguinte: Felipe, você falou então que a elétrica tem a preferência, né, de transferir para a computação. Legal. E se eu, por exemplo, sou da civil, primeiro eu vou para a elétrica e depois eu vou para a computação? Funciona, né? A resposta é não, não funciona. Por quê? Porque como você já foi para a elétrica, você já foi beneficiado com uma transferência. Logo, a sua prioridade cai. Fica até pior do que você tentar direto da civil e ir para a computação. Então, se essa é a ideia de vocês, não façam isso, porque não vai dar certo mesmo, tá bom? Décima, não, então essa ordem aqui tá errada, tá? Esqueçam, porque eu coloquei umas perguntas aí no meio e acabei misturando os números. Vinda transferência externa. Posso fazer uma transferência interna? Então, por exemplo, a gente sabe que na transferência externa não são todas as engenharias que abrem vaga. Em geral, são aquelas engenharias não tão queridas, né? Por isso que elas abrem vagas, porque as vagas delas não foram preenchidas na transferência interna. Então, assim, eu posso, por exemplo, transferir para uma engenharia X lá, que estava na transferência externa, e depois prestar a transferência interna e mudar de engenharia? Sim, você pode fazer isso, mas cai no caso que eu falei lá há pouco tempo atrás, né? Como você já foi agraciado com uma transferência, no caso essa transferência externa, a sua prioridade cai. Então você tem que esperar todo mundo que não quer a sua engenharia pegar ela, e aí você pode pegar em seguida, tá bom? Então, o que eu tinha para falar de perguntas rápidas eram essas, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem comentar aí que a gente tenta responder da medida do possível, tá bom? Uma coisa que eu não comentei, mas que eu acho importante falar aqui rapidamente, né? O processo de transferência interna, ele ocorre 2 vezes ao ano. Uma vez no começo do ano, e essa vez costuma ter uma barrinha 1. Então, por exemplo, 2021 barrinha 1 é o que aconteceu agora há pouco tempo atrás, no começo do ano. E o que acontece no meio do ano é o 2021, por exemplo, barrinha 2, né? A Poli usa essa terminologia para se referir, para fazer menção, né, a esses processos de transferência interna, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e que esse FAQ possa ser útil para vocês. E até o nosso próximo vídeo.